Pessoal, nós vamos aprender nessa videoaula a determinar de uma maneira bem prática o número de faces, arestas e vértices de um icosaedro regular. O icosaedro ele faz parte dos 5 poliedros de Platão. Se você quer saber mais, pessoal, visita o site ngmathematica.com. Lá tem mais informações sobre a nossa aula de hoje. No primeiro momento, o que você vai ter que saber para poder calcular essa parte inicial da palavra do poliedro. No caso aqui, ó, icosa quer dizer 20. Sabendo essa primeira parte, você já sabe quantas faces tem o poliedro. O icosa quer dizer 20 em grego. Então, o icosaedro tem 20 faces. Então, essa informação é muito importante você saber. Então, por exemplo, se for o hexaedro, hexa quer dizer 6, tem 6 faces. Tetraedro, tetra é 4, então ele tem 4 faces. Então, no primeiro momento, você vai ter que pesquisar quantas faces tem essa primeira partinha da palavra poliedro. No caso aqui, icosa quer dizer 20. Então, ele tem 20 faces. Sabendo isso, nós vamos conseguir calcular o número de arestas. Então, pessoal, face, essa parte aqui são os lados, né? No caso do icosaedro, ele tem 20 faces, né? E cada face tem o formato de um triângulo, ou seja, ele tem uma, duas, ele tem 3 arestas, ó, o triângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar a aresta com A. Vou pegar a quantidade de arestas que tem cada face. Tem 3 arestas, como nós podemos ver através desse desenho aqui, ó. Então, você tem que notar qual que é o lado, como é formado o lado do poliedro. Então, isso aqui é um lado formado por triângulos, ó. Então, ele tem 3 arestas. E se fosse pentágono? 5 arestas, tá certo? Então você pega 3 e multiplica pelo número de faces. Tem 20 faces o icosaedro. Só que tem um detalhe, pessoal. Se eu desenhar um outro triângulo aqui, ó. Aqui. Essa aresta é comum aos 2 triângulos. Então, como essa aresta aqui é comum aos 2 triângulos, isso vai acontecer em todo o poliedro. Então, para saber o cálculo do número de aresta, eu tenho que pegar e dividir por 2 no final. Não pode esquecer de dividir sempre por 2, tá certo? Então, fica 20 vezes 3, 60. 60 dividido por 2 vai dar 30. Então, o icosaedro, ele tem 30 arestas. Vou colocar aqui, 30 arestas. Agora, para terminar, nós vamos calcular o número de vértices que tem o poliedro icosaedro. Para calcular, pessoal, a aresta, nós vamos aprender agora uma relação chamada relação de Euler. Relação de Euler. É assim que se escreve, ó, e se lê Euler, porque ele foi um matemático suíço. No meu site ngmathematica.com tem uma pequena biografia sobre o Euler, tá certo? No caso aqui se escreve Euler, mas se lê Euler. A relação matemática é assim, ó, ele constatou que vértice mais faces de um poliedro é sempre igual ao número de arestas mais 2. Essa que é a relação de Euler. Ele constatou que sempre dava certo essa relação. Então, agora através dela eu consigo calcular quantos vértices tem o icosaedro. Então, como a gente não sabe quantos vértices tem, vou repetir a letra V, mais o número de faces nós calculamos no início do cálculo, 20. No lugar do F eu coloco 20, igual. O A é número de aresta, nós calculamos também, deu 30 arestas. No lugar da letra A eu coloco 30. E sempre vai ser o 2, que é o número fixo da relação de Euler. Então vamos fazer essa continha com calma, ó. Vou copiar o começo, ó. Vértice mais 20 é igual 30 mais 2,
32. Pessoal, como é que chama esse tipo de cálculo? Tem um sinal de igual e um elemento desconhecido, um elemento que eu quero calcular. Isso aqui é uma equação, né? Equação do primeiro grau, no qual esse mais 20 e está com a operação de adição, eu vou passar ele para o outro membro da equação com a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Então, vai ser assim, o vértice é igual a 32, esse mais 20 está somando, como adição, a operação inversa é a subtração. Não pode esquecer de sempre inverter a operação matemática, né? Vai ficar 32, tira 20. 32 tira 20, dá 12. Então, resposta, o icosaedro ele tem 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Tá certo? Acabamos de calcular. Esse cálculo, pessoal, essa ideia dá certo para todos os poliedros regulares lá, que são chamados poliedros de Platão. Não esquece que no meu site energiamatemática.com está explicando quais são os poliedros de Platão. Os poliedros de Platão, pessoal, são 5. 5 poliedros de Platão. Um deles é o icosaedro, tem mais 4. Então tem uma tabelinha para você completar aplicando essa ideia dessa nossa videoaula hoje. Vê se você consegue fazer os outros 4 cálculos que tem na tabela, porque esse aqui já está pronto, né? Faltam 4 poliedros de Platão ainda. Tenta fazer e dá um joinha nessa aula e faz os comentários se você conseguiu. Um abraço e até a próxima aula.